Nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar, terminar sobre o esplendor da Nova Jerusalém, e depois nós vamos continuar e nós vamos ver os desafios para dos cidadãos, né? Como que vai ser a nossa vida lá, né? Qual vai ser os desafios que nós, como cidadãos da Nova Jerusalém, teremos no novo céu e na nova terra. E para isso nós vamos, então, orar, pedindo a bênção de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine a respeito das verdades da palavra de Deus. Pai amado, eu quero nesse instante orar, pedindo que o mesmo Espírito Santo que inspirou, mostrou a João as maravilhas do novo céu e da nova terra, que esse mesmo Espírito agora ilumine os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra e por ela nós sermos edificados nesta noite. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler, eu vou ler Apocalipse 22, do verso 1 ao verso 5. Quem tem Bíblia aí acompanha, quem não tem, escute, preste atenção na leitura. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 22, o verso 1 ao verso 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e à outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês a mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e a sua fronte está no nome dele. Então já não haverá noite, nem eles precisam da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a leitura da palavra de Deus. Então nós vamos hoje encerrar a parte onde nós falamos sobre o esplendor da Nova Jerusalém, né? Eu vou só fazer aqui um resumo da aula passada para que nós possamos saber onde paramos, né? Nós vimos, meus irmãos, que agora João tem a missão de contemplar. Ele já havia contemplado o novo céu e a nova terra, que Deus há de restaurar toda essa terra e todo o universo para a sua glória, assim como o meu corpo será glorificado, mas será esse corpo, assim também o novo céu e a nova terra será essa terra que nós vivemos. Deus vai destruir, purificar com fogo e fazer um novo céus e uma nova terra para aqueles que habitarão neste mundo, né? O novo mundo, né? Que é o novo céu e a nova terra. E a cidade desse novo céu e da nova terra é Jerusalém. E é o que nós estamos vendo. Jerusalém, então, ela é bonita por fora, porque ela reflete a glória de Deus. Ela também ela é bonita por dentro, porque dentro mostra a sua beleza, o seu esplendor. A Nova Jerusalém também ela é aberta a todas. É um convite de evangelização, apesar de João estar falando sobre o novo céu e nova terra, quando todas as coisas já foram definidas, mas mesmo falando disso, ele dá uma palavra ainda de evangelização, mostrando que todos podem vir, pobres, ricos, doutores, analfabetos, religiosos, homens e mulheres, todos estão convidados, a porta está aberta. E a Nova Jerusalém também não é aberta a tudo, né? Ela tem uma grande muralha e o pecado não pode entrar nessa cidade, também a doença não entrará e Deus estará dirigindo todas as coisas. A Nova Jerusalém também, ela está construída sobre o fundamento da verdade. A Nova Jerusalém tem espaço para todos os remidos, né? Então nós vimos uma cidade grande como Nova York, como São Paulo, Tóquio,
ela deve ter uma extensão de 200 quilômetros, nem sei se chega a isso tudo, mas a Nova Jerusalém, em termos disso, ela teria 2.200 quilômetros quadrados, né? 2.000 quilômetros por um lado, 2.000 quilômetros por outro, e também tem de altura, né? Então, de altura, ela tem 2.000 quilômetros. É como se fosse de São Paulo até Natal, né? Olha, isso de altura, vocês já imaginaram isso, meus irmãos? Né? E então ela tem espaço para todos. A Nova Jerusalém, ela é um lugar onde se vive com total integridade. E aí nós paramos aqui. A Nova Jerusalém, a partir então do verso 22, nos diz, do capítulo 21, verso 22, nos diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, no Velho Testamento, a presença de Deus estava no tabernáculo e depois foi para o templo. Mas depois que o véu foi rasgado com a morte de Cristo, Deus veio habitar na igreja. O Espírito Santo agora não enche mais os edifícios, os templos, mas ele habita nos crentes, o nosso corpo. Esse corpo que fica doente, esse corpo que cansa, esse corpo que vai, com o passar dos anos, ele vai deteriorando. E esse mesmo corpo que será um dia glorificado, ele é o lugar onde Deus habita. Agora, na Nova Jerusalém, não haverá mais a morada de Deus, porque nós é que haveremos de morar em Deus. A Nova Jerusalém não haverá templo, porque a igreja habitará em Deus e Deus habitará na igreja. Já aceitei. Onde Deus habita em nós, então vamos habitar em Deus. Isto é plena comunhão. A vida no céu não será marcada pelo religiosismo, mas uma vida com Deus. Então, é aqui que nós paramos com os irmãos. Então, de agora em diante, nós vamos ver a nova lição para hoje. Está no verso 23 e o verso 24. Diz assim: a cidade não precisa de sol nem de lua para darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então, a Nova Jerusalém, que é a cidade do novo céu e da nova terra, é um lugar da manifestação plena da glória de Deus. Se nós sempre buscamos a glória de Deus, na cidade de Jerusalém, para onde nós vamos, que é o lugar onde é a nossa casa, lá nós encontraremos na sua plenitude a glória de Deus. A cidade será iluminada não mais pelo sol ou pela lua ou pela energia que hoje nós temos, né? Mas a glória de Deus vai trazer iluminação. A lâmpada que reflete a glória de Deus é o Cordeiro. Cristo será a lâmpada que manterá a luz da igreja acesa para sempre. No céu nós não teremos que pagar nem água nem luz, não é? Então, porque o Senhor será a nossa luz e Ele é a nossa água viva. A noiva do Cordeiro não é como a meretriz que se prostituiu com os reis da terra. Os reis da terra é que virão a ela para conhecer a glória do seu noivo e depositar os seus pés as suas coroas. Então, essa igreja não está a serviço dos reis, mas ela está a serviço do rei, que é Jesus. Então, é na Nova Jerusalém que nós vamos ver de forma plena a glória de Deus. Agora, o verso que nós lemos hoje, no início, foi Apocalipse, capítulo 22, o verso 1 e 2. O verso 1 e 2 fala o seguinte: então me mostrou o rio da água viva, da água da vida, brilhante como cristal,
que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Então, a Nova Jerusalém é o paraíso restaurado, onde corre o rio da vida. Lá no Jardim do Éden, se a gente ler lá em Gênesis, nós vamos ver que no Jardim do Éden tinha um rio e tinha a árvore da vida. Aqui na Nova Jerusalém, então, é o paraíso que Deus fez e que não havia o pecado. Antes do pecado, a Nova Jerusalém é o paraíso restaurado, de onde corre o rio da vida. A Nova Jerusalém é uma cidade, um jardim, uma noiva. O jardim perdido no Éden é o jardim reconquistado nos céus. Lá o homem foi impedido pelo pecado de comer a árvore da vida. Não sei se vocês lembram, mas se você ler Gênesis, você vai observar que o homem comeu, lá tinha duas árvores que o homem não poderia comer. Qual que eram as árvores? A árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida. Eram duas árvores que o homem não poderia participar. E ele então participou, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, e aí, por que Deus expulsou o homem do jardim do Éden? Para que ele não comesse a árvore da vida e ficasse eternamente em estado de pecado. Então, ele tirou, expulsou, e agora, lá o homem foi impedido de comer a árvore da vida. Aqui ele pode se alimentar desta árvore. É o que diz o texto, né? O texto está dizendo que no meio da praça, de uma outra margem do rio, esta árvore da vida produz 12 frutos, dando fruto cada mês, e nós poderemos comer desta árvore da vida. Lá, ele adoeceu pelo pecado. Aqui ele é curado do pecado. Essa cura, que na semana passada foi perguntada, a cura que é para a cura dos povos, é a cura do pecado. Não é? Deus está nos curando. A árvore da vida nos cura do pecado para toda a eternidade. Lá no Jardim do Éden foi sentenciado à morte. Aqui ele toma posse da vida eterna. No Jardim do Éden havia quantos rios? 4 rios. Né? Se você ler Gênesis, você vai descobrir que no Jardim do Éden tinha 4 rios. Neste jardim celestial, há um único rio. E esse rio é o rio da vida. Ele flui da onde? De onde é que ele nasce? Ele nasce do trono de Deus. Deus vai reinar todo o universo, e é onde ele vai estar assentado é nessa Nova Jerusalém, a cidade do novo céu e da nova terra. E esse rio flui, ele nasce do trono de Deus. E ele simboliza o quê? A vida eterna, a salvação perfeita, gratuita, o dom da soberana graça de Deus. Por onde ele passa, traz vida, cura e salvação. O rio da vida simboliza a vida abundante da gloriosa cidade. Olha só, meus irmãos, essa é uma coisa que nós não temos condições humanas de imaginar como será esse trono de Deus, e desse trono sai um rio, e perto desse rio existe uma árvore da vida, e ela dá 12 frutos, cada mês um fruto, e dela nós vamos alimentar, e quando nós alimentamos, somos curados eternamente. Então, essa é a outra parte que nós encontramos no rio. Agora, o verso 3 e 4 diz o seguinte: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão.
contemplarão a sua face e à sua fronte está o nome dele. Então, a Nova Jerusalém é onde está o trono de Deus. Nela estará o trono de Deus. O trono de Deus está onde? No novo céu ou na nova terra? Está no novo céu e na nova terra, mas na cidade de Jerusalém, onde será a cidade de todos os povos. Então, a Nova Jerusalém, o trono, fala da soberania e do governo de Deus. Trono significa isso, aquele que governa, aquele... Então, esse trono está falando da soberania de Deus e do seu governo. O Senhor governa sobre a igreja. Ela é comandada por aquele que está no trono. Ela é submissa e fiel. Esse é o trono de amor. Os súditos também são reis. Eles obedecem de maneira prazerosa. A igreja pode estar situada onde está o trono de Satanás, como em Pérgamo, mas o trono de Deus está no coração da igreja. A Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém nós vamos ter um propósito. Qual que é o propósito de nós morarmos nessa Nova Jerusalém? É que os seus servos, os seus habitantes, o servirão. Nós temos um serviço a fazer lá. É servir a Deus. O nosso trabalho, ele será deleitoso. Ele não será assim como quando chega segunda-feira, nossa, hoje é segunda-feira, eu tenho uma semana toda para trabalhar. Não, o trabalho no céu será deleitoso. Nós teremos prazer em fazer. Você fará, quando você faz uma coisa que você gosta, você não cansa, e assim será no céu. Vamos servir aquele que nos serviu e que deu a sua vida por nós. Os salvos entrarão no descanso de Deus. Os salvos descansarão das suas fadigas, porém não do seu serviço. Lá nós serviremos com muito prazer a Deus, para mostrarmos que a nossa vida no céu, ela será um lugar onde nós teremos prazer em servir a Deus. Não sabemos que tipo de serviço, que tipo de trabalho que nós vamos fazer, mas é verdade que lá nós teremos ocupações e que nos trarão prazer. Na Nova Jerusalém, vamos ter intimidade com o Senhor. O texto está nos dizendo, o verso 3, o verso 4, contemplarão a sua face. Nós vamos contemplar a face de Deus. Você vai ver a Deus. Você vai ver a Jesus. Você vai contemplar o rosto de Jesus, glorificado, ressurreto, Rei dos Reis, juiz. Você vai ver ele face a face. O que mais ambicionamos no céu não são as ruas de ouro, nem os muros de jaspe luzentes. Não são as mansões ornadas de pedras preciosas, mas é contemplar a face do Pai. Céu é intimidade com Deus. Esta é a esperança e a meta da salvação individual em toda a Escritura, a contemplação de Deus. Esse dia eu vi uma frase, eu estava lendo um livro, e esse livro trouxe uma mensagem interessante. Ele estava falando por que nós, os seres humanos, temos prazer em assistir um espetáculo. Por que nós temos prazer em ver uma coisa bonita, né? Nós estamos, quem já assistiu o Circo de Solé, ou alguma outra programação bonita, alguma coisa assim que você fica extasiado, um filme fantástico, alguma coisa bonita. Você sabe por que nós temos prazer em ver isso? É porque nós ansiamos ver os céus. Isso está no nosso coração. Então, nós temos prazer em ver coisas bonitas, porque é isso que nós vamos ver nos céus. Então, o céu não será um lugar branco, de algumas nuvens, algumas harpas, como se fosse um lugar monótono. O céu será um lugar, um espetáculo constante, porque a glória de Deus estará presente.
Se os homens conseguem fazer alguma coisa que nós conseguimos prender os nossos olhos vendo e tendo alegria em estar vendo aquela coisa bonita, imagine a glória de Deus. Então, finalizando o estudo da Nova Jerusalém, sobre o que ela o verso 5 diz o seguinte: então não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A Nova Jerusalém é onde os remidos vão reinar com Cristo eternamente. Aqueles que morrem hoje estão reinando o milênio, e é chamado os 1000 anos, né? Então, os 1000 anos é o período em que a pessoa morreu, ele está com Cristo vivendo nos céus, e isto é o milênio, você está reinando com Cristo, até a sua segunda vinda. Depois da sua segunda vinda, aqueles que morreram em Cristo, ainda eles estão aguardando a ressurreição, porque eles estão lá só em alma, em espírito. Mas a verdade é que eles estão aguardando a ressurreição. E a ressurreição é o quê? É a união da alma, do espírito que foi aos céus, com o corpo que foi levado à sepultura. Quando Jesus estiver voltando, haverá a ressurreição. E a ressurreição é o encontro do corpo com a alma. E esse corpo será um corpo glorificado. Então, o texto está nos dizendo que Deus não nos salvou apenas para irmos para o céu, mas Ele nos salvou para nós reinarmos com Ele no céu. E depois, então, da ressurreição, nós estaremos reinando com Cristo não por 1000 anos, mas por toda a eternidade. Reinaremos com Ele no céu. Não apenas nos levará para a sua glória, mas também para o seu trono. Nós seremos não apenas servos nos céus, mas também reis. Nós reinaremos com o Senhor para sempre e sempre. Cristo vai compartilhar com a sua noiva, com a sua igreja, a sua glória, a sua autoridade, o seu poder. Nós iremos reinar como os reis do novo céu e da nova terra. Olha que honra, que graça Deus tem reservado para você, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Portanto, meus irmãos, eu gostaria de concluir essa primeira parte da Nova Jerusalém, fazendo aqui algumas perguntas. Você, é uma pergunta clara a você, você já é um habitante dessa cidade santa? Você já tem uma casa nesta cidade? Seu lugar já está preparado nessa cidade? É uma pergunta que eu faço a cada um de vocês. Onde você está colocando o seu coração? Onde que você coloca o seu coração? Na Nova Jerusalém ou na Grande Babilônia? A qual igreja você pertence? A noiva, a igreja invisível ou a grande meretriz? Qual é o seu destino? O paraíso ou o lago de fogo? Para onde você está indo? Para a casa do Pai, onde o Cordeiro será a lâmpada eterna, ou para as trevas exteriores? Onde está o seu prazer? Em servir a Deus ou deleitar-se no pecado? Hoje é o dia da sua escolha, da sua decisão. Escolha a vida para que você viva eternamente. Que Deus, então, abençoe. Essa é a primeira parte do estudo de hoje, que nós começamos na semana passada e hoje, então, nós estamos encerrando. Agora nós vamos, então, estudar do verso 6 até o verso 21. E, na verdade, nós vamos, então, concluir esse capítulo 22, né? Começa do verso 6 até o verso 21. Eu peço que você, hoje, na hora que você for dormir, ou amanhã, na hora que você acordar, na hora que você tiver um tempo, você lê Apocalipse 22,
do verso 6 até o final. Eu vou ler aqui apenas os 6 e o 7, que diz assim: Disse ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos e dos profetas enviou um anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora, então, essa segunda parte, nós vamos estudar, nós vimos como que é Jerusalém. Eu só vou pôr aqui eu vou compartilhar uma tela para explicar mais ou menos o que nós falamos hoje. Olha só. Deixa eu pôr aqui para ela ficar total. Esse quadro explica o quê? As características da Nova Jerusalém. Como falamos, é uma cidade quadrangular. Vocês podem observar aí, ela está um quadrado. Não que ela seja desse tamanho, né? Ela é imensa. Porque a largura dela, ela é quadrangular. O comprimento, a largura e a altura são de 12.000 estádios. Calculando para as medidas nossas, dariam 2.220 quilômetros. De São Paulo até o Nordeste, de São Paulo à Amazonas, né? Então, de altura, de largura e de comprimento. Já imaginaram isso, meus irmãos? Um prédio, ele tem, no máximo, 1.000, aquele prédio maior lá dos Estados Unidos, ele tem 1.700, 1 quilômetro e 1 quilômetro só. 1.000 metros, quase 2 quilômetros. A altura da nova cidade será de 2.220. Não existe nada semelhante a isso em altura. Né? Tanto que isso... Está mudo? Está me ouvindo? Deixa eu voltar. Estou ouvindo. Tá ouvindo, né? Então, deixa eu voltar então. Aqui, então não existe nada parecido no planeta. Essa cidade é um verdadeiro cosmo da glória e da santidade de Deus. É óbvio, meus irmãos, que estes números representam simetria. Não é exato, é porque no livro do Apocalipse é tudo simbólico. Nós não vamos encontrar uma cidade de 2.000 quilômetros. É muito mais glorioso do que isso. Mas essa medida aqui serve para mostrar a simetria. A simetria significa beleza, né? Se você tem um rosto simétrico, significa que a parte esquerda e a direita, elas são semelhantes, é onde você encontra beleza. A perfeição, a vastidão e a totalidade ideal da Nova Jerusalém. Agora, olha esse quadro aqui. Eu vou mandar depois esse quadro no WhatsApp para esses 4 figuras, para que os irmãos possam observar. Novo céu e nova terra, Nova Jerusalém. Aqui tem 2.000 quilômetros de altura e aqui de largura 2.000 quilômetros e de comprimento 2.000 quilômetros. Aqui, esse vermelho aqui é a altura do muro. E essas portas são 12 portas, 3 portas de cada lado. E esse fundamento aqui baseia no fundamento dos patriarcas e as portas baseiam nos apóstolos, naquilo que eles nos ensinaram. Então, olha, aqui nós encontramos, então, ela é quadrangular, no meio da praça há um rio, e nesse rio existe a árvore da vida. Aqui está o trono de Deus, e o nome das 12 tribos estão nestas, mostrando todo o Velho Testamento e todo o Novo Testamento, que são os fundamentos, as 12 portas, os 12 anjos, e as suas portas jamais se fecharão, a estrutura da muralha de jaspe, e cada fundamento desse aqui é uma pedra preciosa, mostrando a beleza.
Então, e sobre estes 12 o nome dos apóstolos, né? E então a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro limpíssimo, né? Não existe nada semelhante a isso que nós já vimos. Esse quadro também ele é um simbolismo da Nova Jerusalém. Ele compara a Nova Jerusalém, aqui a Nova Jerusalém, né, a altura, comprimento e dentro dela existe o trono, o rio e a árvore da vida, que será a Nova Jerusalém, a cidade. E ela compara a quem? A cruz de Cristo nos levou lá, Jesus, a água da vida encontraremos lá, a luz da vida encontraremos lá, o sumo sacerdote, o templo e a presença de Deus, e a maldição jamais estará presente. O jardim do Éden, a presença de Deus, a árvore da vida, o rio, e não tem maldição. Assim será o trono. O sumo sacerdote, as 12 pedras preciosas nas ombreiras do sumo sacerdote, representando as 12 tribos, isto é, o povo de Deus da antiga aliança. E aqui mostra também o Santo dos Santos, onde Deus está presente, né? O tabernáculo, o templo, o cubo perfeito representando a presença de Deus. Esse quadrado ele representa a presença de Deus. O novo templo e a cidade. A cidade, ela representa a cidade de Deus, as 12 portas e as 12 tribos de Israel, e mostra aqui também a Nova Jerusalém, os 12 apóstolos, que são o povo de Deus na nova aliança. Então, eu vou mandar esses quadros para os irmãos para que vocês possam acompanhar. E esse último aqui também mostra a explicação do capítulo 21 e 22 da Nova Jerusalém. Aí tem o significado e o símbolo. Aqui vocês vão ler. Aqui o símbolo do muro, o que significa, os portões, os fundamentos, o templo, a luz, a árvore, o trono, o rio e a maldição. É o que nós acabamos de falar para os irmãos, mas aqui está em forma resumida para que você possa talvez imprimir e colocar na sua Bíblia, quando você quiser saber o que significa os portões da Nova Jerusalém. Os portões são como os nomes das tribos de Israel, representando a velha aliança, né? E o que são os fundamentos? Os fundamentos são os apóstolos, representando o povo da nova aliança. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento está presente. Então, esse quadro eu vou mandar também para os irmãos, tá? Eu vou mandar hoje no WhatsApp da nossa igreja, para que os irmãos possam acompanhar. Então, agora nós vamos ver os desafios dos cidadãos da Nova Jerusalém. O que eu vou fazer lá? O que vai ser o meu papel? Qual vai ser a minha função? Então, o céu é mais do que o nosso destino. É a nossa motivação. O conhecimento de que vamos morar no céu deve mudar a nossa vida aqui e agora. A visão da cidade celestial motivou os patriarcas na forma deles andarem com Deus e o servirem. Se você ler lá em Hebreus capítulo 11, o verso 10, vai dizer que quando eles tiveram a visão da glória de Deus, a vida deles aqui mudaram. Então, a garantia do céu deve nos levar não a um descuido espiritual, mas uma vida plena e abundante aqui e agora. Este texto tem alguns desafios para os habitantes da Nova Jerusalém. Quais vão ser, então, os desafios que nós vamos ter nessa cidade, nesse novo céu, nessa nova terra e nessa cidade chamada a Nova Jerusalém? Primeira coisa, os habitantes da Nova Jerusalém devem guardar a palavra do seu Senhor. Então, o verso 6 diz: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou um anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A revelação do Apocalipse é absolutamente confiável. João trata aqui da
indisputável confiabilidade do livro do Apocalipse. Esse livro não é o Apocalipse de João, mas é o Apocalipse de Jesus. É revelação a partir do céu. É a palavra de Deus. E por isso ela é fiel e verdadeira. O Apocalipse é um livro verdadeiramente de origem divina. O que João fez foi apenas ver, mas quem revelou foi Jesus. Então, o Apocalipse, na verdade, ele é uma revelação de Jesus aquilo que ia acontecer. E João teve a graça de ver, colocar em palavras humanas, as coisas celestiais, e hoje nós podemos, então, através de anos e anos estudando, podemos contemplarmos o que está na palavra de Deus. O mesmo Deus que revelou sua palavra aos profetas, também revelou a sua mensagem ao Apocalipse de João, através do anjo. O anjo foi um instrumento de Deus para mostrar a João o que Jesus estava revelando. Então, Deus está autenticando o Apocalipse como um livro absolutamente inspirado e canônico. Então, o livro do Apocalipse é uma mensagem enviada por Deus à sua igreja. Em segundo lugar, a observância da revelação do Apocalipse, ela traz bem-aventurança, ela traz felicidade. O verso 7 diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Em primeiro lugar, guardar significa aceitar o conteúdo como legítimo, não mudar, não acrescentar, nem subtrair nada do seu conteúdo. Isto é valorizar a integridade do texto do livro do Apocalipse. Em segundo lugar, guardar significa obedecer, praticar e observar. Isto é valorizar a importância do texto sagrado. As profecias não foram escritas apenas para satisfazer a curiosidade intelectual quanto ao futuro. Elas foram escritas para que a igreja seja capaz de viver dentro da vontade de Deus. A profecia, ela não serve apenas para informar sobre o fim ou sobre o futuro, mas para preparar um povo santo para o fim. E a terceira mensagem que nós encontramos sobre a palavra do Apocalipse é que a mensagem do Apocalipse, ela vem de Deus. É sobre Jesus, por meio do anjo, para a igreja. Olha o que diz o verso 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu essas coisas. E quando as vi, prostrei-me ante aos pés do anjo, que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faça isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, João ficou tão encantado, meus irmãos, com tudo aquilo que ele viu, daquilo que Deus tem preparado para mim e para você, que o anjo que estava mostrando, ele prostrou-se diante dele e queria adorar. Aí o anjo: não faça isso, João. Eu sou igual a você. Eu sou conservo teu, sou conservo dos teus irmãos, dos profetas e de todos aqueles que guardam as palavras desse livro. Adora somente a Deus. Deus não aceita João, nem João aceitou. Hoje existe adoração a João, mas ele não aceitou, o anjo não aceitou. E João, que quis fazer isso, ele recebeu a mensagem: adora a Deus. Deus é a fonte revelatória do livro. O versículo 6 nos informa que o Senhor foi quem enviou o anjo para mostrar essas coisas que em breve devem acontecer. Jesus é o conteúdo da mensagem do livro. O livro trata da revelação
de Jesus Cristo, sua glória, sua mensagem, sua noiva e sua vitória. O anjo foi um instrumento pelo qual Deus usou para mostrar o conteúdo do livro. O anjo não é a fonte de revelação, mas apenas um instrumento de Deus. E João foi a testemunha ocular, aquele que recebeu a revelação. Ele ouviu e viu, e estas coisas foram tão esmagadoras que ele caiu como morto aos pés de Cristo. E agora prostra diante do agente, e Cristo o levantou, e o anjo rejeitou a sua adoração. E a igreja é a destinatária. Você, meu irmão, minha irmã, que pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o destinatário. Essa mensagem foi escrita para mim e para você. Foi escrita por Leonardo, para Maria Cabral, para Luzinha, para Gláucia, para Lúcia, para cada um de nós que estamos aqui. Essa mensagem foi escrita para nós. A mensagem foi enviada às 7 igrejas da Ásia, bem como para todas as igrejas em todos os lugares de todos os tempos. Para a Igreja Presbiteriana da Vila Rosalina. E, em quarto lugar, sobre a palavra de Deus, a mensagem do Apocalipse não deve ser selada, mas proclamada. É o que diz o verso 10. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Esse livro não era para ser selado ou ser fechado. Muitos pastores, muitas igrejas não estudam o livro do Apocalipse. É como que tivesse colocado um selo. Não vou abrir esse livro porque esse livro é complicado, eu não entendo símbolos, então nós não vamos estudar. É o que está dizendo, não seles as palavras desse livro, mas anuncie. Então, ela não deve ser selada, mas ela deve ser proclamada. Daniel foi ordenado a selar o livro até ao tempo do fim. João foi ordenado a não selar as palavras da profecia desse livro. O fim chegou em Cristo. Desde a primeira vinda de Cristo, o tempo do fim se iniciou. O tempo do fim, ele começou quando Jesus veio. A mensagem da vitória de Cristo e da sua igreja precisa ser publicada, anunciada e pregada a todo o povo. A mensagem do Apocalipse precisa ser mantida na sua integridade. É o que diz o verso 18 e 19. Eu, todo aquele que ouve as palavras deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos desse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras dessa profecia, Deus tirará a parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, o liberalismo, ele tenta tirar algo das Escrituras. Nenhum homem tem autoridade para retirar nada da palavra de Deus. Os liberais se levantam para dizer que os milagres não existiram. E o registro da criação foi apenas um mito. Eles levantam para dizer que muitas coisas que está na Bíblia é interpolação. Não podemos negar a origem divina das Escrituras. Não podemos negar o caráter divino inspirado desse livro. O misticismo tenta acrescentar algo nas Escrituras. O misticismo tenta acrescentar algo novo à revelação. Paulo diz que ainda que venha um anjo do céu para pregar outro evangelho, ele deve ser rejeitado. Então, você quer ouvir o que Deus tem para você? Não é através de revelações, mas é através da palavra de Deus. Deus fala conosco quando você abre as palavras deste livro. É o que está dizendo aqui. Então, nós vamos, na próxima aula, nós vamos continuar. Nós vamos encerrar, então, essa parte. Mas o que eu gostaria só de adiantar aqui para os irmãos, os habitantes da Nova Jerusalém devem estar preparados para o julgamento do Senhor.
Ele virá como aquele que julga retamente. Ele é o juiz que tem a credencial para julgar todas as coisas. E o critério da salvação não é por obras, mas pela ação vicária dele na cruz. Todos os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e todos os que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, vão ficar fora da cidade santa. E depois do juízo, é impossível mudar o destino das pessoas. A palavra de Deus lá em Hebreus diz assim, que quando você morre, não há mais nada para fazer. Depois da morte, só tem o juízo. Então, o momento de salvação é hoje, aqui e agora. E os habitantes da Nova Jerusalém devem aguardar ansiosamente a vinda do Senhor. O Senhor da glória é identificado. O Senhor da glória promete vir buscar a sua noiva sem demora. A noiva do Cordeiro deve clamar ansiosamente para que o seu noivo venha. E a noiva do Cordeiro deve insistir para que os sedentos, os pecadores, virem a Jesus. Que Deus, então, nos abençoe. Nós já estamos com o nosso horário avançado e na próxima quinta-feira nós vamos, então, encerrar o nosso estudo sobre escatologia. E eu gostaria de fazer um desafio aos irmãos, para que a gente pudesse pensar o que nós vamos estudar depois desses estudos de escatologia. Ou se também tem alguma parte da escatologia que os irmãos gostariam de que a gente estudasse mais, tá? Então, você vai comunicar lá no WhatsApp qual que é que parte de estudo você gostaria de estudar. Você vai dar a sua opinião, vários vão dar, eu vou escolher uma, tá? Não significa que a que você escolheu e nós não vamos dar. O pastor não escolheu a minha. Não, vamos escolher a que nós achamos que for mais prudente. Mas agora, se você também quer que mais pontos sobre a escatologia seja apresentado, você fale e nós vamos, então, apresentar. Tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu vou aqui ativar o microfone de todos. Quem tiver com o seu microfone desativado, ative aí. E quem quiser fazer uma pergunta, levante a sua mão e faça. Alguém tem alguma pergunta? Quem você falou? Alguém tem alguma pergunta do estudo de hoje? Vai lá, oi. Pode fazer. Eu tenho. Pode fazer. Oi. A Nova Jerusalém vai ser no Jardim do Éden? Não, a Nova Jerusalém ela será no novo céu e na nova terra. O novo céu e nova terra serão quase a mesma coisa. A terra encostará no novo céu e na nova terra. E nesse lugar haverá essa cidade, a Nova Jerusalém. Uma que, se a gente for ver, essa Nova Jerusalém, em medidas de quilômetros, ela é maior do que o Estado de Israel. Então, ela não vai caber no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era bem menor do que a Nova Jerusalém. Mas o que tem a característica do Jardim do Éden são os rios, a árvore da vida, é o que caracteriza com o Jardim do Éden. E que no Jardim do Éden não tinha maldição, e na Nova Jerusalém também não terá. Mas ela não será no Jardim do Éden. O Jardim do Éden será restaurado. Isto é, as coisas que foram perdidas por causa do pecado, na Nova Jerusalém, ela será restaurada. Mas, fisicamente, ela não terá um local como o Jardim do Éden. Tanto que essa terra ela será destruída e será feita nova. Nós não sabemos como Deus fará. A questão do mar, das nações, como será a criação de Deus. Será novo céu e nova terra. Entendeu, meu irmão? Alguém mais tem alguma pergunta? Eu, pastor. Pode perguntar.
Pastor, existe alguma religião no mundo em que as pessoas queimam o corpo, os ossos, tudo? E se existe, o que vai ser dessas pessoas no dia da ressurreição, quando Jesus voltar? É porque você está falando das pessoas que são queimadas? Isso. Se existe alguma religião no mundo. É porque tem muitas pessoas que morreram de morte natural e hoje já não existe nem mais osso. Quem morreu na época de Abel foi o primeiro homem morto. O que tem dele hoje? Não tem mais nada. Ao mesmo tempo de Jesus, né? Os discípulos morreram. Não existe mais nem pó existe mais deles. Nossa, aqueles que morreram afogados e ficaram no rio ou no mar, ou aqueles que foram queimados no incêndio. Então, tudo aquilo que desapareceu do nosso corpo será um milagre, né? Porque Deus há de ressuscitar. Só de ressuscitar um corpo que existe ainda já é um milagre. Agora ele vai ressuscitar aqueles que nem mais pó existe. Então, será a ressurreição um grande milagre. E aquele corpo que foi destruído pelo pó, ele será restaurado. Porque o corpo que vai ser restaurado vai ser esse aqui, o seu corpo. E um dia, se Jesus voltar, nós morremos antes da volta de Jesus, nós seremos colocados na sepultura. E aquele corpo, ele será restaurado, mesmo que ele venha desaparecer pelo tempo, né? Virar pó. Ele será restaurado, ou será restaurado das cinzas ou do pó. O Senhor restaurará o corpo humano. Entendi. É porque eu vi num filme em que no filme um personagem que fazia o personagem de fariseu falava que se queimasse o corpo não iria ressuscitar. Aí eu fiquei com isso na cabeça e aproveitei para fazer a pergunta. Não, até aqueles que foram... Uma pessoa tem um acidente de carro, aí o corpo dele queima todinho. Tem um acidente, morre, queima. Aqueles que morreram lá em Nova York, na World Trade Center, naquele ataque onde aquela torre caiu, eu lá que nem com DNA descobriu quem que era. Então, serão aqueles que morreram em Cristo serão restaurados. E os que não morreram em Cristo também serão ressuscitados. Todos. Os ímpios e os crentes ressuscitarão na vinda de Cristo. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar, Maria. Depois a Luzinha. Tá. Não dá para escutar seu som, Maria. Maria, a sua transmissão não está vindo o som. Olha aí. Luzinha, qual que é a sua pergunta? Não é bem uma pergunta. Eu quero falar para o senhor assim, que eu sou da igreja, vocês conhecem há muitos e muitos anos, né? Desde que eu conheci o João. E nunca houve uns estudos tão maravilhosos igual esse, assim, que me ensinasse, que quebrasse tabu do meu passado, da minha infância, do que foi ensinado pelo catolicismo, que foi os meus pais, que são católicos, que todo mundo sabe. Então, eu tenho muito que agradecer ao senhor por esse estudo. Eu também estou aprendendo. Eu e o João, quando vai para começar, a gente para o que está fazendo para aprender mais e ter mais, assim, a felicidade de saber que a gente está no caminho certo e que se a gente morrer, é lucro, né? Assim, a gente saber que a gente está com Jesus. Amém. Muito Por isso que eu peço aos irmãos que estão aqui
Se tem algum assunto de escatologia que você ainda quer ouvir a mais, pastor, eu não entendi muito o assunto de arrebatamento. Eu queria saber quando a pessoa morre, para onde que vai. Então, se você tem mais algum estudo sobre escatologia que você quer estudar, escreve lá no WhatsApp e eu vou estar olhando. Senão, nós vamos mudar de tema. Aí você também pode dar o tema. Eu gostaria de estudar sobre a criação, gostaria de estudar sobre santificação. Qualquer tema que a gente pode estudar, nós vamos estudar com os irmãos. Maria, conseguiu aí? Acho que não. Maria, faz a sua pergunta no WhatsApp para a Lúcia e ela vai ler aqui para mim. Tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Não tinha, eu queria ver só. Não sei se pergunta. Pode fazer. Não. Acho que sim. Então, vamos encerrar, já que ninguém tem mais perguntas. Eu queria, então, agradecer a todos e agora eu vou deixar um momento para vocês cumprimentarem uns aos outros e nós queremos agradecer aos irmãos da nossa igreja, aqueles que já estão bem, de saúde, aqueles que nós estamos orando também, que Deus abençoe a sua vida, e aqueles que ainda não tem nenhum problema, cuidado, use máscara, tome cuidado, para que você não se contamine. Essa semana, hoje um irmão perguntou por que a igreja ainda está fechada, e nós respondemos que nós só vamos abrir quando nós tivermos a segurança de que ninguém será contaminado. Porque o templo está fechado, mas a igreja está ativa. A igreja somos nós. Inclusive, essa pandemia, ela vem nos ensinar muitas coisas. Né? Então, a igreja somos nós podemos servir a Deus em casa, no nosso trabalho. Então, que você seja um crente autêntico onde você estiver. Na sua casa, na sociedade e no seu trabalho. E nessa hora, o melhor testemunho que nós podemos dar é de não contaminar ninguém e não ser contaminado. Né? Porque se você estiver contaminado e contaminar alguém, aquela pessoa pode morrer. Não é verdade? Então, a gente estar hoje separado é um sinal de amor para com as pessoas e os nossos irmãos. Então, se cuidem. E agora eu vou parar de falar e vocês podem cumprimentar uns aos outros. Boa noite a todos. Boa noite, a todos. Boa noite a todos. Se cuidem. Boa noite, igreja. Bom ver vocês todos. Vou tirar uma foto aqui para que todos nós possamos aparecer. Aí. Deixa eu tirar de novo. Vou tirar uma foto. Atenção, sorriso. Aí. Todo mundo sorrindo aí, meus irmãos. Aí. Obrigado. Então, meus irmãos, eu vou publicar agora no WhatsApp a nossa foto e também aqueles 4 gráficos da Nova Jerusalém. E eu gostaria que você colocasse lá no WhatsApp que assunto mais de escatologia você quer estudar. Se ninguém colocar nada, eu entendo que os irmãos, nós já vimos esse assunto. A Maria mandou a pergunta dela. Se você quer fazer outro assunto, você pode colocar também. Qual que é a pergunta da Maria? A pergunta da Maria chegou. É assim, pastor, quando chegarmos no céu, nós vamos nos reconhecer uns aos outros? Vamos sim. Maria. Maria, nós, quando chegarmos no céu, nós vamos conhecer uns aos outros. Como é que você prova isso, pastor? Mas se no inferno o rico reconheceu Lázaro no céu, por que eu no céu não vou reconhecer os meus irmãos? É claro que eu vou reconhecer que ninguém de nós vamos perder a nossa característica. Né? Nós teremos um corpo perfeito, glorificado. Eu acho que você até é um pouco mais magro, né? Então, mas nós vamos ter um corpo perfeito.
né? Sem ruga, sem óculos, né? Então vai ser perfeito o nosso corpo. Mas vou ter a minha característica. Quando alguém vai, lá é Eudócio. Lá é os nossos irmãos. Lá é a Rubiane. Então todos nós vamos conhecer uns aos outros. E esse também pode ser um assunto para a gente estudar. Eu passei um artigo para a Lúcia, que ela me perguntou isso também. Banho. Cheguei da rua aí, ó. O artigo vale a pena a gente estudar aqui? Tomar outro banho. Vale. É um artigo muito bonito que fala sobre como será esse reconhecimento de você chegar lá, encontrar o seu pai, sua mãe, encontrar os seus queridos, né? Os seus irmãos que você viveu junto, a sua igreja, ou encontrar o apóstolo Paulo, encontrar Moisés. Será que nós vamos ver Moisés? É claro que vai ver, vai estar lá. Então, você também, quando for, você será reconhecido e você vai reconhecer os outros. Porque se lá será um lugar de conhecimento. Então, nós conheceremos uns aos outros. Amém? Amém. Fecha porque já está tarde, fofinho. Irmão, então vamos encerrar. Um grande abraço a todos. Um beijo para todos. E obrigado pela presença, viu? Todos se cuidem e Deus abençoe a vida de cada um de nós. Amém. O senhor também, Boa pastor. noite a Boa todos. noite. Boa Dorme bem, noite. meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Dormem todos os irmãos com Deus. Amém. Amém. Vamos dormir tranquilo, na paz de Deus. E obrigado pela presença. Amém. Obrigada também. De nada.